Pessoal, chegou um momento muito importante da nossa programação, né? Que nós vamos ter um bate-papo aqui com o nosso amigo, Dr. Rosenildo Silva, que fez medicina na Universidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, zona metropolitana, não é isso? Do Rio de Janeiro, conhecida como Baixada Fluminense, isso. E fez residência em psiquiatria pela Secretaria Municipal do Estado de São Paulo, da Prefeitura do Estado de São Paulo, né? E atualmente ele tem um consultório em Caruaru, no Instituto de Urologia e Cirurgia de Caruaru, e atende aqui na região Mata Sul e Agreste. Um dos lugares, ele é responsável pelo CAPS, em Catende, né, que é o Centro de Atendimento de Psiquiatria, e tem atendido, tem uma demanda bem ampla, né? Bem ampla. E tirando toda essa apresentação aí, ele é o nosso Rosenildo de Raminho e Irene, né? Meu cunhado. Doutor, vamos lá. Direto ao tema. Tem alguns temas que estão mais abrangentes nesses últimos anos. E um deles é o TDAH. Você pode explicar para a gente o que é TDAH? Primeiro, feliz sábado, boa tarde a todos vocês. É um prazer estar aqui, né? Eu já vim outras vezes, talvez, acho que 2 vezes, se eu não me engano, aqui em outros momentos. Eu vou daqui a pouco responder a pergunta aí do Dr. Jonatas, mas nós recebemos agora uma folha em branco e tinha tudo a ver com o tema, né? Que a gente está vendo aí, Janeiro Branco, né? Quando a gente fala em Janeiro Branco, a gente está vendo como se recebesse essa folha. Eu queria que vocês pensassem nisso. Receber uma folha em branco e aí, nesse novo ano, que é o janeiro, foi escolhido por isso, para que nós pudéssemos traçar novas metas, né, daqui para frente. Então, muitos problemas que nós passamos lá no passado, do ano 2023, a gente conseguia apagar todos esses problemas, essas dificuldades que passamos nesse período do ano que já se findou, e recebermos essa folha em branco para que nós possamos tratar essas nossas novas metas para o ano 2024. Então, o intuito é esse mesmo, é a gente receber como se fosse uma folha em branco e traçarmos as nossas metas para esse ano que está aí presente. Respondendo aqui a pergunta do Dr. Jonatas, o TDAH realmente é um assunto que está em pauta hoje, né? Então, dificilmente você chega no consultório. Quando eu vejo um paciente jovem entrando na minha sala do consultório, eu imagino, olha, ou ele vai falar de ansiedade, ou ele vai falar de TDAH. Mas eu acho que, como está a modernidade, ele vai falar de TDAH. E muitas vezes eu tenho acertado. Quando ele senta no consultório, às vezes eu peço para ele parar um pouquinho e falo, eu já sabia que você ia falar sobre TDAH. Porque está na moda hoje, né? Todo mundo hoje que entra no consultório tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então todo mundo acha que tem TDAH. Aí muitas vezes eu converso com o pessoal lá, eu falo, eu acho que eu também tenho TDAH. Então, porque se a gente for ver mesmo, fazer o diagnóstico de TDAH não é simples assim. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu comecei com sintoma de desatenção, não consigo manter concentração, eu tenho dificuldade de ler um livro, eu tenho dificuldade de terminar uma série que eu estou assistindo, na televisão, um filme. E aí eu pergunto, quanto tempo começou esses sintomas? Você tem quantos anos? 30. E com quantos anos começaram os sintomas? Tem 2 anos que começaram esses sintomas. Aí a gente começa a entender que esse diagnóstico é frustrado, né? Não é TDAH. Então, o diagnóstico de TDAH, a gente tem que entender que a pessoa tem esses sintomas desde a infância. A gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. Você já nasce com problema. Você não vai desenvolver o problema na idade adulta, né, doutor Jonatas? Então, esse é um erro muito grande. Então, esse problema, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem que ser desenvolvido até os 12 anos de idade, tá? A partir daí, já não faz parte mais do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas pessoas estão indo no consultório procurando diagnóstico de TDAH, mas, na realidade, eles não têm TDAH. O que pode levar a um sintoma de TDAH? Já não sei se teria essa pergunta, mas os sintomas podem estar relacionados a um quadro de ansiedade, por exemplo. Porque uma pessoa que tem um transtorno ansioso, ele tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de manter a atenção, ou seja, desatento,
ele começa a ficar a vida dele começa a ficar um pouco mais desorganizada, ele já não consegue manter o foco nas atividades que antes ele fazia com facilidade. Então, assim, muitas vezes esse transtorno é confundido, né, confundido com TDAH. Então, às vezes é só um transtorno de ansiedade. O TDAH em si, você tem que ter os sintomas desde a infância. Então, é aquela criança hiperativa, aquela criança que não para em um lugar, muitas vezes, que na escola é chamado, até pelos pais, muitas vezes, por pessoas ao redor, de desinteressado, porque ele não consegue ficar parado, a mente dele é a 1000 por hora. Então, ele está sentado na sala, ele já está pensando no que vai fazer no recreio, ele já está pensando na brincadeira que vai ter com prima à tarde, e muitas vezes essa criança, além dele ser desatento, ele consegue, pela hiperatividade dele, tirar a desatenção dos outros alunos que estão na sala de aula. Então, além dele ser desatento, ele ainda tira a desatenção dos outros, porque é uma criança que não consegue ficar parado num lugar. Então, ele está sentado na cadeira, aí tem a necessidade de levantar. Vai numa cadeira, vai em outra, e aquilo que o professor está falando não está sendo absorvido, porque ele mantém uma grande desatenção, né? E não tem nada a ver também, muitas vezes, com ser inteligente, porque às vezes a pessoa tem TDAH e é hiperinteligente, desenvolve muito bem, certo? E às vezes passa desapercebido. E muitas vezes não tem esse déficit, né? Não tem essa hiperatividade. Então, por isso nós temos 3 transtornos. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno só de déficit de atenção, né? E temos o combinado, que é déficit de atenção e hiperatividade. As duas coisas ao mesmo tempo, que é um pouco mais complicado aí. Mas é um tema extremamente importante, que quando feito o diagnóstico na fase da infância, eu já vou falar do tema assim, porque vai ficar tranquilo o pessoal entender. Quando é tratado na fase da infância, tem um bom desenvolvimento assim na vida adulta, né? Porque hoje eu estou recebendo muito paciente com TDAH, né, na realidade, no consultório, realmente diagnóstico de TDAH, que passaram a infância inteira sofrendo com problema. E aí na vida adulta, muitas vezes, passou no Fantástico, por exemplo. Então o pessoal acabou pegando algumas características. E aí descobriram que já estava com seus 30, 40, 50 anos, até senhoras de mais idade, falavam, nossa, eu me enquadrei exatamente naquele quadro ali de TDAH e passei a vida inteira sofrendo. Então são pessoas muito desorganizadas, elas não conseguem encontrar uma profissão muitas vezes. Eu tenho um paciente que ele começou 10 faculdades, não acabou nenhuma. Então ele inicia o projeto e não consegue dar seguimento, ele para pela metade. Então, é completamente desorganizado em casa, ele é completamente desorganizado. Muitas vezes, eu tinha um paciente também que já na fase adulta, ele trabalhava em escritório, ele não conseguia ficar sentado muito tempo, ele estava aqui na cadeira, estava trabalhando, e ele tem que levantar porque a necessidade ele é hiperativo. Muitas vezes a hiperatividade vai embora, assim, na fase adulta, não fica muito a hiperatividade, mas continua a desatenção. Então é um transtorno que impacta muito na vida das pessoas. São as pessoas também que muitas vezes não conseguem, são muito impulsivas muitas vezes. Então, são pessoas que podem se envolver, por exemplo, em vários relacionamentos, não conseguem ter uma namorada, muitas vezes só, ou um namorado só. Muitas vezes tem impulsividade para bebida ou para drogas, impulsividade também, né, que é um transtorno que pode levar a um quadro de impulsividade também, né? Então, se a gente for falar aqui de TDAH, a gente vai ficar a tarde inteira falando de TDAH. Então, vamos seguir o programa, né? Só 2 perguntas objetivas sobre o TDAH. Primeiro, quando descoberto na infância, tratamento absolutamente isento de medicação ou tem que ter medicação associada, né? Coisa do tipo assim. E na fase adulta, também esse tipo de tratamento, terapia, alguma coisa do tipo, ou tem que envolver a medicação? E, para complementar, o TDAH pode desenvolver outra coisa, tipo transtorno de ansiedade, depressão ou coisa do tipo? Só para a gente responder, e daí a gente passa para a próxima patologia. Eu me empolguei aqui, ele tem algumas questões aí importantes. Na próxima eu vou segurar, que eu sei que ele tem outras perguntas. Pergunta extremamente interessante. Quando descoberto na infância, é importante tratamento. Então, esse tratamento do TDAH, ele envolve, né, uma psicoeducação. Então, assim, você vai ter profissionais aí, muitas vezes, da psicopedagogia, você vai ter profissionais também da pataterapia, da psicologia, né? Você vai ter um acompanhamento também multidisciplinar na escola, entender que aquela criança ela tem algumas dificuldades, né, principalmente desatenção. E nem todos os pacientes que têm o TDAH, eles necessariamente vão precisar de medicação, tá certo? Então, a medicação mais utilizada hoje são os psicoestimulantes, né? O que muitas vezes vocês já conhecem, né? Chamado de Ritalina, acho que vocês já ouviram falar nessa medicação.
Então, são psicoestimulantes. Hoje nós temos outras substâncias assim mais modernas também, mas existe algumas indicações, né? Nem todos vão precisar de medicação, mas uma boa parte dos pacientes sim precisam de tratamento medicamentoso. E outra coisa importante também que ele perguntou aqui é sobre se desenvolve outra patologia, uma coisa muito importante. Então, se a gente for procurar isso, a gente vai ver que existe algumas que a gente chama de comorbidades, tá certo? Relacionadas ao TDAH. Entre elas, tem um transtorno ansioso, que é bem prevalente assim, no paciente com TDAH. E muitas vezes eu tenho que tratar essa ansiedade. Na realidade, a prioridade é a gente tratar já de cara esse transtorno ansioso, né? Porque a ansiedade ela vai impactando muito na vida da gente. Então, a gente trata esse transtorno ansioso, porque até então, se eu começar a tratar muitas vezes com psicoestimulante, eu posso piorar essa ansiedade do paciente. Então, eu trato primeiro a ansiedade, depois eu vou tratando sintomas relacionados ao TDAH, né? Que é em seguida. E geralmente é uma boa resposta, né? Às vezes o paciente só com terapia já resolve. Mudança de estilo de vida, boa alimentação. Então a gente vai falar muito isso, né? Se a gente for lá na Ellen White, a gente vai ver, né? A parte de saúde, a gente vai vendo que é uma boa alimentação, atividade física, uma boa noite de sono. A gente vai ir fazendo terapia, a gente vai conseguindo mudar esse quadro aí, mesmo sem medicação, muitas vezes, tá certo? Beleza, doutor. Pessoal, no final a gente vai abrir pergunta para vocês, tá? Quem tiver querendo, muito ansioso para perguntar agora, dá uma às vezes a pergunta pode ser direcionada para o vizinho. Fala assim, meu vizinho e tal. Não precisa ser assim para a pessoa, não. Pode ser que meu vizinho, um amigo meu, entendeu? Aí, vão guardando as informações que no final vocês fazem perguntas. Partindo para outra patologia, a gente da saúde trata como transtorno ansioso. Mas popularmente falando, é o transtorno de ansiedade, né? Existe algum estilo de vida que causa esse transtorno de ansiedade? Ou é por uma dificuldade financeira, ou uma decepção amorosa, ou coisa do tipo assim, que acabe acarretando a isso? É uma boa pergunta. Transtorno ansioso é uma das patologias hoje mais prevalentes, né? Um dos transtornos mais prevalentes no consultório hoje. Transtorno ansioso e transtorno depressivo, certo? Então, se a gente for olhar, a gente atende a maior porcentagem nesse nível aí, né? Então, para desenvolvimento de transtorno ansioso, né, tem um fator genético, que é uma coisa importante. Às vezes você já tem um familiar que tem algum outro transtorno psiquiátrico, seja depressão ou qualquer outro transtorno, né, ansiedade mesmo. Nós temos vários tipos de ansiedade, né? Ansiedade social, o transtorno de ansiedade generalizada, né? E outros, a gente não vai falar de todos os temas, mas existe o estilo de vida é um fator importante para desenvolvimento de transtorno de ansiedade. Então, a pessoa que trabalha o tempo inteiro, mas ele não tem uma fuga, por exemplo, para estar fazendo uma atividade física, para ter um bom contato com familiares, para estar conversando, para estar... Um lazer, né? Para estar exatamente... descarregando todo aquele estresse que ele tem do dia a dia, então ele pode ser propenso a desenvolver um transtorno de ansiedade, né? Outro fator importante, é uma coisa que você me falou, e é uma coisa séria mesmo, é sobre o luto, uma perda, né? Quando a gente fala em luto, pode ser uma perda, não é só um falecimento, não, tá? Que pode levar também a um transtorno de ansiedade, pode levar a quadro depressivo, mas perda de um relacionamento, por exemplo, acabou o namoro, eu recebo bastante, né, no consultório, então, término do relacionamento, casamento, namoro, morte, né? Teve uma morte de um ente querido, você passou por algum momento assim, um acidente que foi trágico, você presenciou aquele acidente, aí você desenvolveu o transtorno da ansiedade, uso de substâncias também, de drogas, uso de álcool também é um tema extremamente importante nos dias atuais, então muitos pacientes são usuários de drogas também, desenvolvem transtorno de ansiedade, transtorno depressivos e aí outros transtornos psiquiátricos mais graves também, mas é uma coisa que está bem prevalente hoje na sociedade, o uso de substância também. Tem várias outras causas do transtorno de ansiedade. Doutor, antes da gente passar para a próxima patologia, quais os sintomas, assim, quais os hábitos desse paciente de transtorno de ansiedade? Importante pergunta. Então, assim, um paciente que a gente vai falar, pegar uma patologia que é mais prevalente, que a gente chama de TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, é aquele paciente que, muitas vezes, ele tem uma preocupação excessiva. Uma preocupação é normal que todos nós nos preocupemos. Mas essa pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, ela tem uma preocupação excessiva, além da conta, né?
Então, aquela ansiedade antecipatória vai viajar no final de semana, ou vai ver o namorado ou a namorada que vai vir de outra cidade. Então, a pessoa já perde o sono, ela já não consegue desempenhar suas atividades. Querendo que o dia chegue hoje, por exemplo, né? Exatamente. Aquela tensão muscular, então, muitas vezes, aquela dor, tensão muscular, né? Aquele pensamento acelerado. Vocês já viram falar naquele nervo à flor da pele? Né? A pessoa não consegue ficar tranquila, aquela irritabilidade. Então, esses sintomas podem alterarem o sono. Então, a pessoa já começa a ter uma dificuldade para dormir, muitas vezes. Tá? A pessoa, às vezes, não dorme bem. Dificuldade de iniciar e manter um sono. Ele chega no consultório, muitas vezes, dizendo, olha, eu não consigo relaxar para dormir. Não consigo. Minha mente não para. Então, está todo o tempo pensando em alguma coisa. E, às vezes, dá 1, 2, 3 horas da manhã, 4 horas, a pessoa não consegue dormir. Ela vai dormir, muitas vezes, de manhã por exaustão. E a qualidade de vida da pessoa é muito ruim. Podem desenvolver alguns sintomas físicos também. Então, a pessoa pode ter o que chama de palpitação, aquele coração mais acelerado, né? Aquela sensação de falta de ar, de sufocamento. Muita gente descreve como aquele bolo na garganta, parece que está fechando, o ar não está saindo. Então, outros sintomas podem ser associados ao transtorno da ansiedade generalizada. E muitas vezes a gente vai ter que entrar realmente com medicação. Muitos pacientes têm o medo do seguinte, entrei no consultório de psiquiatra, já vou receber um tarja preta, né? Então, assim, às vezes o medo é esse, vou no consultório, já vou receber uma medicação. Mas não é bem assim que funciona, tá certo? Ou tem medo de ser chamado de louco por aí afora, né? Exatamente. Outro medo é ser chamado de louco. Entrou no consultório de psiquiatra, eu estou lá na clínica, lá atendendo com meu irmão, que é urologista, né? E tem outros profissionais lá na clínica, então, assim, geralmente o pessoal está lá sentado, mas como é urologia e cirurgia vascular e outras especialidades lá dentro, cirurgia gástrica e tal, aí o pessoal aí meio que não fala muito que vai no psiquiatra, né? Para os outros dizerem assim, oxe, ele tá doido, né? Entendeu? Mas não é bem assim hoje. Graças a Deus hoje, né? Isso tem melhorado. Nós estamos vendo que não tem nada a ver, né? Passar no psiquiatra com loucura, não tem nada a ver. Dificilmente você vai ver hoje em dia uma pessoa que nunca passou hoje no profissional da saúde, seja um psiquiatra, psicanalista ou um psicólogo, assim, dificilmente você vai encontrar as pessoas que não passaram. Geralmente tem alguém em algum momento da vida teve que passar por algum desses profissionais. Então, assim, hoje é bem importante procurar essa ajuda, porque tem um tratamento, isso vai melhorar a tua qualidade de vida, né? Isso vai te fazer ter um bom desempenho, né, nas suas atividades. E interessante que isso se encaixa para mim. Aquele período que eu estava em transtorno ansioso, absolutamente tudo que você falou de sintomas, de comportamento, se encaixava comigo. E, graças a Deus, não precisei de medicação, mas a terapia me ajudou muito. Foram meses de terapia com a psicóloga e ajudou bastante. A gente procurar a ajuda de um profissional, e ele tinha conversado já comigo antes, não cheguei aí no consultório, mas ele deu um puxão de orelha, que eu precisava parar de trabalhar um pouco, desafogar, fazer o que eu gosto, ficar próximo da família e associar a ajuda profissional, né? Foi o que aconteceu e acabou me ajudando bastante. Vamos para o próximo. Esse daí, eu acho que é o mal do século, né? Depressão. Tema interessante. O que é depressão em si e se existem níveis de depressão? Sim, existem sim. Então, assim, depressão em si, né? Tristeza todo mundo tem, isso pode acontecer. Então, se eu sempre falar que não tem ansiedade, não tem tristeza na sua vida, eu sempre falo, só quem já morreu, né? Porque todo mundo, é normal que se tenha algum quadro de tristeza. Alguém que, por exemplo, te decepcionou, muitas vezes você tem aquela tristeza assim e tal, mas aquela tristeza vai passar, ela não vai ficar prevalecendo e levando a outros sintomas. Então você tem uma tristeza, nossa, me decepcionei com o Dr. Jonatas, rapaz. Eu estou triste com ele e tal, ele fez isso aqui comigo, eu não fiquei bem e tal, mas é uma tristeza que não vai impactar na tua vida, você logo vai passar. Então é igual a ansiedade todo mundo tem. Quem não tem aquela ansiedadezinha, aquela ansiedade boa, vai chegar namorado ou namorada, opa, aquela ansiedadezinha, né, aquela frieza no peito, tal, alguém que vai chegar aí no final de semana, isso é normal, isso aí todo mundo tem. Ansiedade a gente vai ter a vida inteira. Alguns sintomas de tristeza ou decepção a gente vai ter a vida inteira também, mas o quanto isso vai impactar é que é importante, tá certo? Então a depressão hoje é um quadro bem prevalente, como o Dr. Jonathan falou hoje, em toda a população, né?
são sintomas que realmente têm impactado muito no trabalho, na qualidade de vida das pessoas. Hoje, a gente observa que os atestados por afastamento, ansiedade e depressão têm crescido intensamente nos últimos anos, né? Depois da pandemia, a gente observou também esse aumento bastante significativo, tá certo? Mas a depressão hoje, ela tem aumentado assim de maneira considerável. E se a gente observar hoje, dificilmente a gente conhece alguém que não passou por algum quadro aí depressivo, assim, muitas vezes importante. E até mesmo dentro da igreja, muitas vezes a gente pensa que, por nós termos a religião, nós acreditarmos em Deus, nós somos blindados, né? Então a gente nunca vai ter ansiedade, nunca vai ter depressão, nunca vai ter nada. Porque isso é uma fraqueza, né? Não é assim que as pessoas pensam? Depressão é fraqueza? É falta de fé? É só pegar a Bíblia, ler, juntar os joelhos no chão e orar, e está tudo resolvido, né? Então, isso é uma ignorância muito grande. Depressão é uma patologia que tem muitas causas, inclusive, muitas vezes, por isso que eu peço alguns exames a alguns pacientes, dependendo do perfil, porque tem alterações hormonais que você pode levar a um quadro depressivo também. Algum trauma na vida, por exemplo, você perdeu um ente querido, e aí você não conseguiu lidar com essa perda, um luto que vai atravessando a tua vida de forma constante, e você vai entrando numa tristeza muito grande, aí eu já estou falando dos sintomas, tá? Vocês percebam. Então aquela tristeza, aquela perda de prazer em fazer atividades que antes eu gostava de fazer. Eu gostava de vir para a igreja, cantar aqui na igreja, pregar aqui na igreja, eu já não tenho mais prazer de estar aqui na igreja pregando. Então você já começa a observar isso. A pessoa já não tem mais prazer de sair de casa, de ir na rua, por exemplo, no final de semana com algum amigo, na lanchonete, comer alguma coisa. Você já não tem mais prazer. E outra coisa, você começa, essa perda de prazer vai levando a um isolamento social. A pessoa não vem mais para a igreja. Nossa, cadê o irmão que estava aqui na igreja? Que ele vinha sempre. Então você começa a perceber que a pessoa vai se isolando. Ela vai se isolando e vai ficando mais num quarto. Ela vai perdendo os interesses. Ela vai tendo muitas dificuldades. Ela não consegue, muitas vezes, se alimentar, porque ela vai perdendo também o apetite. Vai mexendo na parte do apetite. Então, a pessoa tem uma perda ou um aumento do apetite. Muitas vezes, vai seguindo para o outro lado. A pessoa vai aumentando o apetite, certo? Vai alterando o sono. Muitas vezes, a pessoa tem aquela insônia. Mas tem uma coisa importante. A gente, às vezes, a insônia, que é muito importante, né? Que geralmente é a perda de sono. Mas uma coisa que a gente passa desapercebida é uma pessoa que dorme demais. Ela dorme de dia, dorme à noite, ela não tem ânimo para nada, então é o que a gente chama de hipersonia, dorme demais. E outra coisa importante, ela vai perdendo a energia. Acordar de manhã para ela é um fardo. Levantar da cama, escovar os dentes, é um fardo. Ela vai perdendo a necessidade, a vontade de tomar banho. Olha o nível que a gente chega. O autocuidado que a gente chama é prejudicado. Você não tem vontade de tomar banho. Qual ser humano em sã consciência que não quer tomar um banho? Mas você perde essa vontade. E muitas vezes a pessoa é taxado de... Isso é safadeza, é falta de fé, é falta de força. Não levou uma surra quando era pequeno. Exato, não levou uma surra quando era pequena. Muitas vezes é isso, mas não é. Esse desenvolvimento é muito grave. E muitas vezes podem levar, dependendo, alguns sintomas importantes, mais graves, né, no quadro depressivo, que a gente chama de sintomas psicóticos. A pessoa pode se sentir perseguida muitas vezes, pode escutar vozes, assim, mas não são essas superficiais. Existem as alucinações relacionadas ao quadro depressivo. Então, é dificuldade de concentração, você vai perdendo prazer, você vai como você não tem mais prazer, não tem mais prazer em fazer nada, vai se isolando, a vida vai perdendo sentido, você não tem vontade nem de tomar um banho, começam a vir os pensamentos de quê? Para que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo de estar aqui vivendo? Nenhum. Aí vem o período perigoso, né, que a gente chama de Setembro Amarelo, né? Prevenção do suicídio. Uma pessoa que tem muitas vezes um quadro depressivo, começa a vir pensamentos de suicídio. Então, perdeu toda a vontade de viver, ela vai fazer o quê? Vai querer atentar sobre a sua própria vida. E, infelizmente, os quadros
de suicídio tem crescido absurdamente pelo mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E um dos fatores muitas vezes, né, a pessoa que está com quadro depressivo, né? Inclusive, eu vi alguns casos de pessoas que têm milhões na conta, assim. Não é falta de dinheiro, não é falta de ter as coisas. É absurdamente a falta de vontade mesmo de viver, né? E um ponto muito importante que a gente acende o alerta aqui é que, se eu estiver errado, o doutor me corrija, que chega momentos em que a pessoa está com depressão e que ela precisa que alguém pegue na mão dela e leve até o profissional. Porque ela perdeu a vontade de tudo. Ela tem vontade de absolutamente nada. Nem de sair de casa. Que dirá de ir até o profissional. Então ela precisa de alguém mais próximo a ela que pegue em sua mão e a leve ao profissional. Não é isso, doutor? Certinho. Ele é ótimo. Muitos pacientes que eu recebo no consultório, essa colocação é importante, aí, doutor Jonas, muitas pessoas realmente são levadas assim, ao consultório porque ela não tem força nem de sair de casa. Então, muitas vezes, esse observar, essa rede de apoio é de extrema importância. Então, às vezes é uma pessoa que vai precisar realmente de alguém para estar ajudando. Exatamente. Tem esse dado aí. Então, isso aí é um dado exatamente verídico, né? Pela Organização Mundial de Saúde, exatamente isso, uma pessoa se suicida realmente a cada 40 segundos. Então, no mundo é isso aí que acontece. Doutor, vamos pular a depressão, porque depressão daria não só uma tarde, como o dia inteiro. Né? A depressão a gente vai falar porque o tempo todo aqui. Uma patologia muito complexa e com muitos fatores a serem observados. E vamos aí para o boom dos últimos anos, que é o TEA. O senhor traduz aí para a gente. O transtorno do espectro autista, né? Quando a gente fala assim, a gente pegou alguns temas hoje à tarde legais, né? Alguns temas assim que a gente tem recebido assim no consultório com grande frequência, né? O transtorno do espectro autista também hoje está, assim como o TDAH, hoje a gente observa que o pessoal está mais atento. Inclusive, ontem eu atendi um paciente que realmente a mãe dele foi com ele, já tem mais ou menos 25 anos, se eu não me engano, 25, 26 anos. E ele tem exatamente as características de TEA, de transtorno do espectro autista, já com 26 anos de idade, né? A mãe falou, doutor, eu não sabia que existia isso. Eu vim aqui porque alguém me orientou mesmo, assim. Porque desde criança eu levava em outros profissionais, até em pediatras, e ele falava, não, isso é normal, da criança, assim, normal. Leva aí no psicopedagogo, mas cada criança age de um jeito. Então, tem alguns anos atrás, assim, não sei se o profissional talvez não tivesse conhecimento, mas ele chegou no consultório, é uma pessoa que realmente tem um nível intelectual assim, muito bom, assim, porque não tem nada a ver também de você ter o transtorno do espectro autista e necessariamente dependendo do grau, né, do nível, na realidade, a pessoa não ser disfuncional, não é assim que funciona. Tem um autismo, né, que a pessoa vai conseguir fazer suas atividades normais. Então, inclusive, esse era muito bom na parte de tecnologia, né? 26 anos, mas ele trabalha em empresa, né? Ele faz ciências contábeis, se eu não me engano, e com bom desempenho, mas você tem que observar naquela criança que, muitas vezes, é um transtorno também do neurodesenvolvimento, tá? Então, a criança já vai nascer com um problema, tá bom? Então, já nasce com um transtorno, aí vai desenvolvendo. Então, ela vai ter um atraso em quê? Em fala, de linguagem. Então, é a criança que não vai desenvolver muito bem essa linguagem. A partir de 2 anos, a criança já tem que estar, né, com uma linguagem mais atualizada, boa. Então, já começa a falar, muitas vezes, às vezes meus filhos são um pouco meio precoces, assim. Então, às vezes, não dá para pegar muito parâmetro. Às vezes, por exemplo, se a menina ela tem 1 ano e 10 meses, mas ela já faz algumas coisas que eu digo, meu Deus do céu, será que ela tem 3 anos? Então, assim, ela é um pouco meio para frente, assim, já fala muitas coisas que o pequeno, às vezes, não falava. O João também, ele teve um desenvolvimento maior. Então, às vezes, não dá para comparar muitas crianças. Então, desenvolvimento, muitas vezes. Mas uma criança que ela tem um atraso nessa fala, né? Muitas vezes a criança vai chegar com 3 anos de idade e não fala quase nada, ou 2 anos, assim, nada, ou não fala nada, né? Então, essa criança, muitas vezes, quando começa a andar, você observa algumas características importantes. Ela começa a andar, muitas vezes, na pontinha do pé. Então, às vezes, é uma característica do autismo, assim, muitas vezes. Andar na ponta do pé, né? Interação social. Por exemplo, esse rapaz de 26 anos, separaram uma sala para ele na empresa. Então, ele trabalha sozinho porque ele
não gosta de contato, né? Então, essa interação interpessoal, para o paciente que tem um espectro autista, toque, não gosta muito desse negócio de toque, tá? Então, ficar tocando, tá muito próximo, muita gente ali interagindo, assim, um grupinho, igual muita gente gosta de estar em grupinho, né? Então, geralmente, a pessoa que tem um espectro autista não gosta muito, assim, dessas relações interpessoais. Ele gosta mais de estar sozinho, fazendo as atividades dele. A maioria, né? Então, assim, dependendo também do grau também. Mas a maioria você observa isso, né? Outra coisa importante que a gente observa na criança é a intolerância ao barulho. Então, aquela criança que não suporta barulho, né? Então, a criança... Isso são coisas que a gente está observando. Não é que você vai chegar em casa e já vai dizer, nossa, meu filho é autista agora. Acabou, porque ele escutou um barulho, porque às vezes o João também não gosta de barulho. Coloca alguma coisa alta, ele fala, diminui o som aí e tal. Eu vou dizer mas que gosta de gritar, né? Aí a gente vai dizer, não, exato. Mas gosta de gritar, o João, né? Mas não é simplesmente pegar um sintoma, só uma característica e dizer que a pessoa tem autismo, tá certo? Então, muitas vezes tem intolerância ao barulho também. Então, quando a criança está amamentando, a característica importante dessa criança é muitas vezes não olhar no olho da mãe. Ela está amamentando, a criança não olha no olho. Então, isso vai levando para a fase adulta. Então, um adulto também com espectro autista, muitas vezes ele não consegue fixar o olho na outra pessoa. Ele está conversando aqui, mas sempre está com a cabeça baixa, olha muito pouco, ele não consegue fixar o olhar no outro. Então, esse olhar é mais direcionado para outros lugares. Então, ele não consegue direcionar esses olhares. Acontece dele abraçar alguém que é próximo, que ele gosta, mas não gosta de ser abraçado? Ele pode até gostar do abraço de algumas pessoas, a depender muitas vezes, né, do nível do autismo também, né? Então tem crianças, eu conheço até crianças que têm autismo que são extremamente amorosas, né? Então elas não são todas assim, a gente tem que observar cada um de forma diferente, né? Então às vezes tem esse contato. E muitas vezes a gente observa que o paciente que tem um quadro de autismo, ele já tem outras coisas que a gente chama de comorbidades. Uma comorbidade importante em criança é o TDAH. Então, uma criança, muitas vezes você pega uma criança que tem autismo, mas é aquela criança também hiperativa, na escola também. Então, ele tem o autismo e tem o TDAH. E muitas vezes eu pego os pais assim, tem um diagnóstico de autismo meu filho, doutor, por isso que eu vim para o senhor, estou ansioso, estou em depressão. Parece que o mundo acabou, né? A criança foi diagnosticada com autismo e os pais realmente têm um impacto muito grande. Por quê? Por falta, muitas vezes, de conhecimento, porque hoje nós já temos boas terapias, né, para o paciente que tem o transtorno de espectro autista, do autismo, né, transtorno de espectro autista. E uma coisa importante, essas terapias ajudam a pessoa a desenvolver, né, as atividades assim de forma bem tranquila, né? Então, nem todos os pacientes que são diagnosticados com autismo vão necessariamente, eu não sei se você ia fazer essa pergunta, precisar de medicação. Então, assim, a depender, a gente vai tratando as comorbidades do paciente com autismo. Por exemplo, o paciente tem autismo, tem TDAH, então muitas vezes eu preciso tratar esse TDAH da criança para ela ser mais funcional, até porque o TDAH atrapalha também, né, a criança também no seu desenvolvimento. Então ela tem essas comorbidades. É uma coisa importante da gente estar observando isso. E às vezes, muitas vezes o pai também ou a mãe, ele não quer aceitar que a criança tem. E com isso ela vai perdendo tempo de fazer o bom desenvolvimento da criança. Às vezes ela observa, vê na TV, aí, nossa, meu filho parece com isso. Sobe aquele suor frio na cabeça, né? Nossa, Deus do céu, eu não queria que tivesse. E aí você vai procrastinando isso, né? Não vai... tentando fugir do problema. Isso, procurando um profissional. E às vezes essa demora pode ter um impacto muito grande lá no desenvolvimento do seu filho lá na frente, tá? Porque muitas crianças, muitas vezes com autismo que não falavam, começaram a falar depois da terapia, tá? Então, é uma coisa importante, fazer o diagnóstico logo na infância, seria uma das coisas importantes. Hoje a gente tem acesso a muitas informações. Então, o diagnóstico precoce vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança e na vida adulta também, tá certo? Só um adendo aqui, uma dúvida que eu tenho, né? Porque assim, os autistas leves, eles têm
interação, mesmo que não interaja com o social, mas eles se viram, trabalham, são super inteligentes, igual aquele The Good Doctor, né, que ele é médico e ele está analisando um exame e ele, quando dá o parecer dele, sabe mais do que o chefe da equipe. E o chefe fica até irritado com ele, né? Porque ele consegue associar todos o histórico do paciente e chega num diagnóstico correto. Mas, assim, o nível mais alto, existe algum tratamento para que ele consiga ter uma convivência ou ele vai ser sempre ali embaixo dos braços do pai e da mãe? O tratamento vai melhorar, né? Essa interação, né? Não tem na realidade, né? Se a gente for procurar a cura, que a gente muitas vezes procura, não, vai curar do autismo e tal. Mas um nível mais grave, né? Realmente ele vai ter esse comprometimento, vai melhorar a qualidade de vida, ele vai conseguir, né? Ter um bom desenvolvimento, assim, com os pais, assim, em algumas atividades, ele vai até estudar, inclusive é importante que estude, né, independente do nível, né, do autismo, tem que ir para a escola, tem que ter interação, mas as terapias, né, com psicopedagogo, psicologia, terapia ocupacional, né, acompanhamento psiquiátrico, ele vai melhorando muito, assim, né, a qualidade de vida tanto da criança com autismo quanto dos pais, né? Porque assim, a gente tem crianças hoje com 8, 10 anos, quase não falam. Quando Exato. fala é uma palavra ou outra. Exato. Existem as crianças que realmente eles não vão desenvolver a fala, né? Ou vão desenvolver a fala com idades mais avançadas. Existem pacientes que começam a desenvolver a fala com 8 anos de idade, 9 anos de idade, 8 anos de idade, que eu já peguei paciente, ou com idades maiores ou menores, dependendo do que seja. Às vezes não tem uma regra muito assim de desenvolvimento da fala, muito certinha do desenvolvimento da fala. Mas, realmente, quando a gente começa a fazer acompanhamento precoce, a gente sabe que tem uma melhor resposta terapêutica, assim, um melhor desenvolvimento para a criança, assim, né? Inclusive, na empresa que eu trabalhava em São Paulo, tinha um paciente que tinha o espectro autista, né? E ele trabalhava lá e, assim, ele respondia só oi, oi, oi. Mas ele trabalhava sempre na sala dele. Então, assim, não tem nada, muitas vezes a gente pensa, olha, tem um autismo, então essa pessoa não vai aprender nada. Nossa, tem muita gente, assim, dependendo do nível, né, do espectro, que desenvolvimento, vai ser engenheiro, médico, e geralmente vai em algumas áreas, professor, sei lá, qualquer profissão aí que vocês imaginarem, e vai ter um bom desempenho, assim, vai ser muito bom na área, tá? Então, isso não quer dizer que o seu filho foi diagnosticado com autismo, que acabou, a vida acabou e ele não vai ser um profissional, não vai estudar. E não tem nada a ver, tá, com isso, né? Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico precoce. Então, a notícia boa é que, assim, independente do nível, com tratamento correto, ele vai ser independente... se tiver um nível muito de avançado... trabalho ou coisa do tipo. Não, o nível muito, né? Vamos colocar um nível grave aqui para ficar mais fácil para vocês. Um nível muito grave, realmente ele não vai ter esse desenvolvimento, porque ele vai ter algumas alterações também cognitivas, né? Então, isso é muito difícil, né? Fazer a regressão disso. Mas um nível mais leve, mais tranquilo. Que eu vou falar para vocês como se fosse nível de depressão leve, moderado, grave, para vocês entenderem, né? Lógico que tem outras biografias, né? Que são diferentes, mas assim, para vocês entenderem, um quadro muito grave, não vai ter aquela regressão assim do quadro grave, mas vai melhorar muito a qualidade de vida, tá certo? Vai melhorar bastante a qualidade de vida e a criança vai conseguir ter algumas interações também, vai conseguir o pai ficar mais tranquilo. Muitas vezes, por ela não ter a interação, é a criança mais agressiva, mais agitada, né? Uma criança que você vê que se joga no chão, que muitas vezes fica chorando o tempo inteiro, né? Então, são coisas extremamente importantes fazer esse diagnóstico nessa fase inicial. Mais o quadro mais tranquilo, assim, mais leve, vamos falar assim, nessa linguagem para vocês entenderem, geralmente vai ter um bom acompanhamento, bom tratamento, a pessoa vai tocar a vida dela normal, vai trabalhar, vai casar, vai fazer suas atividades, assim, muitas vezes, tá certo? Perfeito, doutor. Acho que com a gente aqui é só isso. Te abre perguntas para o pessoal. O Elson, tem o microfone sem fio aí? Um deles? Tem não? Também foi embora? Então, a gente vai abrir a pergunta. O pessoal que está assistindo em casa, acho que não vai ouvir. A gente acaba traduzindo aqui para quem está em casa. Quem tiver a sua dúvida aí, o momento é agora. Opa, por favor. Tem a primeira dúvida ali.
Doutor, o pessoal costuma muito falar, né, quando surgiu essa questão do autismo, que foi um boom também, porque até então ninguém sabia, as crianças que tinham algum transtorno eram consideradas loucas, né, enfim. Mas essa parte do autismo, o pessoal costuma muito dizer que não dava em meninas, entre aspas, mas recentemente começaram a surgir muitas meninas diagnosticadas. Existe alguma coisa, assim, na medicina que é como se não favorecesse a parte feminina para ter essa doença? Pergunta importante. Assim, é mais comum o autismo realmente em menino, tá certo? O autismo realmente, a prevalência maior em menino, mas as meninas, né, também não são isentas. Assim, a prevalência é bem menor, tá certo? No estudo, assim, não tem nada assim que a gente consiga já entender, né, exatamente o porquê de menino. Assim, o menino tem vários estudos ainda, o autismo ainda está sendo muito estudado, ainda tem muita coisa que a gente precisa saber sobre o espectro autista, né? Mas assim, a prevalência realmente é mais em menino, assim, bem maior que em menina, né? Mas a gente tem observado também, até pela facilidade hoje, né, diagnóstico hoje, mais fácil de profissionais, a gente tem feito bastante diagnóstico em meninas, mas é comum mais em meninos, tá certo? Não sabemos ainda o motivo assim geral, porque acometem mais os meninos, mas já tem muitos estudos, mas assim nada concreto ainda para a gente conseguir definir ainda, né? Que é um quadro que está sendo estudado de forma bem profunda assim, do autismo também, assim como outros transtornos psiquiátricos ainda, né? Tem muita coisa que a gente precisa saber, tá certo? O cérebro traz tem muitos segredos aí que a gente precisa descobrir ainda, né? Eu não sei se a gente vai descobrir, mas pelo menos descobrir alguma coisa a gente descobre, né? Que é uma caixinha de surpresa do cérebro, né? Mais alguma, pessoal? Pode ser qualquer dos temas aqui, tá? Professora. No caso, a senhora dorme demais, é isso? Pergunte aqui. Eu tenho. Alguém já me disse, procura, Rosenildo, procura um psiquiatra, porque tu deve estar depressiva. Mas isso é coisa já antiga. Se eu deitar, eu durmo. Eu não posso deixar nenhuma panela no fogo e me deitar, porque já queima tudo. Aí eu digo, eu vou ficar aqui só esperando dar o tempo. Aí o sono... Aí disseram que isso é depressão. É que eu estou querendo fugir de algo, que eu não sei também o que é que eu estou querendo fugir. Se tomar café, dorme. Se tomar coca, dorme. Não tem nada que pare o sono. Eu confesso ao doutor, se for doença, eu acho que eu não quero nem tratamento, porque a coisa boa é dormir. Eu acho ótimo, entendeu, doutor? Mas eu queria saber o nome dessa doença, que o doutor falou o nome e eu esqueci, dali eu não escutei direito. Que doença é essa? Vamos lá. Eu consigo. Se eu viajar, eu não durmo sentado. O meu negócio é deitar. Deitou, dormiu. Agora, sentada na igreja, deixa eu perguntar a vocês, com sinceridade. Vocês veem eu dormindo aqui na igreja, cochilando? Eu digo, Jesus, será que eu estou dormindo na igreja também? Mas parece que o sono é só mais na cama. O negócio é não deitar, entendeu? E as minhas colegas, quando eu trabalhava, elas diziam, socorro, eu saía do quarto. Disse, mulher, ou um dia tu mata esse sono, ou esse sono te mata. Pelo amor de Deus. Como é o nome da doença? Na realidade é assim, veja, um dos sintomas da depressão é chamado de hipersonia. Então a pessoa começa a dormir demais, dorme muito, hipersonia. Assim, mas eu ainda tomo banho, ainda tenho coragem de fazer alguma coisa, entendeu? Mas assim, a gente tem que avaliar para saber, né, essa sonolência, muitas vezes excessiva. Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela dormia o tempo inteiro, até no trabalho, né, ela trabalha em um banco, e ela dormia demais, ela não conseguia manter acordado, então ela dormia à noite, dormia quando chegava no trabalho, ela tomava café, mas não conseguia segurar esse sono também.
E aí nós fomos fazer esse diagnóstico dela, né? Então ela estava o tempo inteiro dormindo. Então existe uma patologia chamada narcolepsia, né? Que a pessoa dorme demais, dorme em excesso. Então, para estudar não consegue, para trabalhar não consegue, trabalhar direito, a pessoa não consegue manter-se, muitas vezes até numa conversa já está cochilando. Então a pessoa tem sono demais. Então existe tratamento. Eu tratei essa paciente e hoje ela está trabalhando normal no banco, então ela consegue trabalhar de manhã, consegue trabalhar à tarde, tem uma medicação que a gente faz para isso, pode ter um tratamento também algumas atividades também que a gente também orienta que faça, né? Então, atividade física e outras coisas também vão ajudar muito, mas a gente tem que entender se essa hipersonia é relacionada a algum fator também, muitas vezes, orgânico, que a gente chama, né, de hormonal, muitas vezes, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem que, primeiro, descartar as causas orgânicas para esse sono excessivo, que a gente chama. Depende se esse efeito colateral pode ser um efeito colateral. Para isso, a gente realmente tem que saber se essa medicação está levando a um sono mais excessivo, inclusive já está abrindo a boca aqui, né? Pode ser da medicação, pode ser alguma alteração hormonal, pode ser um outro diagnóstico. Então, a gente precisa avaliar para entender realmente o que está acontecendo com o paciente. Muitas vezes é investigativo. Não é bem uma doença. A hipersonia é um sintoma, na realidade, né? É um sintoma relacionado a um quadro depressivo, né? Mas a narcolepsia é uma pessoa que dorme o tempo inteiro. Ela não consegue manter com os olhos abertos, na realidade. Então, é importante isso. Mais alguém, pessoal? Genilson. O excesso de ansiedade... O excesso de ansiedade se pode causar outras patologias. Estou falando para o pessoal que está em casa entender. Assim, veja, o excesso de ansiedade, o que vai acontecer? Ela vai piorar a tua qualidade de vida, na realidade, né? Então, o que pode... Uma pessoa muito ansiosa vai dizer, olha, eu sou tão ansiosa... Quer tirar meu sapato? Uma pessoa que é tão ansiosa a nível de não conseguir trabalhar. Então, muitas vezes a pessoa vai até no cardiologista, porque pensa que em si a ansiedade teve alguma alteração, estou com arritmia cardíaca e na realidade assim, a ansiedade está aumentando a sua frequência cardíaca. Muitas vezes ele vai no cardiologista, o cardiologista passa até uma medicação para diminuir a frequência cardíaca, mas eu não tratei o problema, que era a ansiedade. Então pega muito paciente assim também. Então muitas vezes você acha que está com arritmia cardíaca e muitas vezes essa palpitação que o coração tem batendo mais acelerado e muitas vezes desregulado pode estar relacionado a um quadro de ansiedade, liberação de substância da parte cerebral, certo? Agora, o quadro de ansiedade levar, por exemplo, pode elevar muitas vezes o nível da pressão arterial, por exemplo. Então vai levando, não que você não tratando essa ansiedade não melhore a níveis. Então às vezes a gente pega um paciente que fala, doutor, a minha ansiedade está em tal nível que eu aumentei a pressão. Eu estava lá 14, 15, 16, eu nunca tive uma pressão dessa. E eu tenho algumas experiências, trato alguns pacientes, e a pressão começa a baixar. Ele vai, muitas vezes, no serviço de saúde, passa um remédio para a pressão, vai baixar a pressão, mas o problema continua, que é a ansiedade. Ele continua tendo os outros sintomas. Lembrando que pode causar um risco, né? Porque às vezes a pessoa não está no dia tão ansioso, a pressão está estável, toma um remédio para baixar a pressão e... e pode baixar demais a pressão também. Então, às vezes, está tomando o remédio para hipertensão arterial, porque chegou na pressão, muitas vezes são pressões que a gente nem trataria, mas muitas vezes no interior acaba se tratando assim uma pressão que resolveria, né? Muitas vezes com outras patologias. Então, às vezes, sei lá, o volume cheio de paciente, o médico talvez não prestou muita atenção e às vezes começa a dar medicação para o paciente que era simplesmente ansioso e teve alguns picos hipertensivos devido ao quadro de ansiedade, entendeu? Então, muitas vezes, eu tratando essa ansiedade, eu melhoro esse quadro de pressão arterial alta, por exemplo, tá? Então, assim, você tem ansiedade, pode estar associado também, né, outras comorbidades também. Então, uma pessoa que é ansiosa pode levar a um quadro de obesidade, por exemplo. Ansiedade com uma pessoa que come demais, ela vai entrar numa compulsão alimentar, ela vai realmente engordar. Se você engorda, você começa a desenvolver outras doenças, porque você come de forma compulsiva, e aí, geralmente, ninguém vai comer fruta, ninguém vai comer cereal quando você está ansioso, né? Essa é a verdade. Ninguém vai comer, olha, eu estou ansioso, mas eu vou comer um cereal agora. Cereal matinal, mas aquele cereal que eu estou falando de aveia,
né? Uma frutinha, assim, ninguém vai comer isso. O ansioso vai comer o quê? Café. Bolo, Café, bolo de chocolate, açúcar. massa, pão, carboidrato, né? O ansioso vai ganhar o quê? Peso. Então ele vai engordar. Chocolate, pastel, quem não quer ir lá na pastelaria? Hambúrguer, né? Então o ansioso ele não vai comer comida natural. Ele tem ansiedade, a ansiedade é mais, muitas vezes, para carboidrato, ele vai comer de forma excessiva. E aí essa pessoa vai aumentar o peso. Aumentando o peso, muitas vezes você vai aumentar o nível de açúcar no sangue, porque a gente chama de resistência insulínica. Aumenta a obesidade, resistência à insulina, diabetes. A gordura faz isso, diabetes. A pessoa não fez o tratamento, e aí continua, comendo, engordando, procura tratamento, comendo de forma compulsiva, não tratou essa compulsão, aumento do peso, hipertensão arterial. Então já ganhei duas coisas, né? Diabetes. Ganhei diabetes e ganhei hipertensão arterial. Olha, 2 exemplos legais aí que eu já dei. Já ganhei 2 coisas. Então eu comecei a comer demais pela ansiedade. Mas é a ansiedade que levou a isso? Não, o sintoma da ansiedade. Muitas vezes você pega o paciente, doutor, eu engordei 15 quilos. Então, nesse período, eu não tratei a ansiedade. Continuei comendo compulsivo, aumentei o peso. E muitas vezes desenvolvi diabetes, resistência insulínica, e outras vezes desenvolvi hipertensão arterial. Então, e aumento de colesterol também, né? Porque às vezes a gordura vem com aumento de colesterol. Então, já ganhei mais um presente também. E o interessante aí é que, então, assim, a gente começou... Nunca teve um problema cardíaco e acaba infartando por conta disso. Acaba tendo problema. Então, assim, não é que a ansiedade levou, mas a comorbidade que você desenvolveu devido à ansiedade te levou a outras doenças também importantes. Porque a obesidade, ela não combina, aliás, não combina com pressão normal e não combina com níveis de açúcar normal, né? Então, geralmente, as pessoas que são mais obesas têm uma tendência maior a ter resistência insulínica, consequentemente levando a diabetes, e a hipertensão arterial e aumento de colesterol, a depender, né? Então, veja. Então, pela ansiedade, um sintoma dela, eu posso desenvolver outras doenças, sim. Não, mulher, deixa eu ver se alguém pergunta. Alguém aí? Quem? Sim, você está muito ansioso, você libera muito hormônio, e ele o cortisol, né? Então você vai liberando muita ansiedade, estresse, você vai liberando muitos hormônios, e aí eles podem alterar, né, na parte da libido também. Fora que, assim, quando você está ansioso, o que você vai menos pensar é namorar, né? Então a ansiedade vai, além da liberação de alguns hormônios do estresse também, né, que vão diminuir, né, a parte da libido, também a ansiedade, você está com a mente que não está nem aí pensando nisso aí não, você simplesmente está passando mal. Quem está passando mal e está pensando em namorar? Alguém está pensando em namorar, passando mal? Dificilmente não vai estar, né, porque o coração acelera, aquela sensação de sufocamento assim, muitas vezes você fala, nossa, doutor, eu vim aqui, muitas vezes eu recebo paciente que passou no meu irmão, que é urologista, foi lá nele com quadro de, né, muitas vezes chegam lá com quadro dizendo que é impotência. Meu irmão pede impotência sexual, assim, né? Perda da libido, tal, aquela coisa toda. Meu irmão faz todos os exames dele, hormonal, faz tudo ali. Vou te mandar para outro profissional. Aí manda para mim. E aí, eu tratei a ansiedade do paciente. Aquele homem que estava impotente voltou a ser funcional. Aquela perda, muitas vezes, da vontade de ter relação, muitas vezes pode estar relacionado ao fator ansiedade, né? Ao fator depressão também pode estar levando isso. Você não tem vontade, muitas vezes. Ou a ansiedade, por liberação de algumas substâncias, também pode levar a essa perda, né, de desejo sexual, muitas vezes. E também a ansiedade por si só, por você ter muitos sintomas relacionados à ansiedade, você não tem nem vontade de namorar, muitas vezes, né? Faz a tua, mochila, e vai fazer uma, e depois a gente abre mais uma e fecha, tá certo? Faz a tua. Mas aí é outra patologia, mulher. Associado? Síndrome do pânico é associada a outra dessas patologias. Do pânico, a síndrome do pânico são ataques de pânico, são episódios, né? Então, são crises de ansiedades que você vai tendo, essas crises de ansiedade. Tem paciente que dura aí, geralmente, 20, 30 minutos, essas crises de ansiedade persistente, de coração acelerado, né? Aquela taquicardia que a gente chama, aquela palpitação, aquele sufocamento, aquela suor em excesso. Eu estou suando aqui, mas eu acho que é o calor. E muitas vezes aquelas mãos geladas, aquela sensação de que você vai morrer naquele momento, eu vou infartar.
Então, é aquela ansiedade que muitas vezes são sintomas tão graves, muitas vezes você tem medo com a ansiedade, ou síndrome do pânico, medo de enlouquecer, medo de perder o controle da situação, você tem medo de ter outras crises, isso é uma síndrome do pânico, né? Medo de ter outras crises, muitas vezes você tem um quadro de transtorno do pânico, e assim, você já começa a imaginar, eu estou passando mal, agora não vai dar tempo de chegar no hospital, eu vou infartar num carro, você começa a fazer uns planejamentos na cabeça assim que não vão acontecer, mas que você começa a pensar, está passando tão mal, e essa ansiedade vai levando a mais ansiedade, mais liberação de substâncias, isso vai ficando pior, tem paciente chegando no pronto-socorro realmente com sintomas igualzinho ao infarto, igual, parece que está infartando. E o que é que a gente faz no pronto-socorro? Vai fazer eletro, Eu estou lá como médico, mesmo não sendo psiquiatra, a primeira coisa que eu tenho que descartar é o infarto, que é o que vai matar. A ansiedade eu sei que não vai matar. Olha, coisa boa. Aí já deu uma relaxada, né? O pessoal já que estava ali, opa, esse eu ia morrer, não vou mais. Então, assim, relacionado à ansiedade, eu sei que não vai matar, mas quando ele chega no pronto-socorro com um quadro desse, que parece com infarto, que parece com derrame, AVC conhecido, né? A gente tem que pedir muitas vezes algum exame. Por exemplo, chegou lá com um quadro parecendo que é cardíaco, eu já tenho que pedir um eletro, né? Para ver como é que está a parte cardíaca, que eu sei que é o que mata. Depois desse período, gente, esses picos de ansiedade ou essas crises de ansiedade, eles vão diminuir. E depois de alguns minutos parece que não aconteceu nada. Você ficou bem, não aconteceu nada. Até então, muitas vezes, é confundido até com transtorno de ansiedade generalizada, mas está em outra patologia, mas alguns sintomas são parecidos, né? Mas o síndrome do pânico são picos, né? São crises de ansiedade que você vai tendo. Essas crises de ansiedade vão prevalecendo e realmente vai impactando muito na vida. É por isso que é importante o tratamento. Quanto mais o tratamento precoce, melhor resposta, né? Para melhor qualidade de vida do paciente. Shirley, tu e a gente fecha. Uhum. Tu quer? Um ansioso em tratamento se corre um risco de uma crise de ansiedade. É importante a pergunta. Veja só, o quadro de ansiedade a gente tem que tratar. Então, não adianta a gente subtratar o paciente com ansiedade ou com depressão. Ou seja, vou começar com a dose de medicação, melhorou 50%, vamos parar por aí. Não dá, ela vai ter crise. Então, para isso que nós temos as dosagens medicamentosas. Por isso, quando chega no meu consultório, fala, doutor, começou com 50, mas o senhor já vai para 100? Eu posso chegar até 200 de tal medicação, 200 miligramas. Mas não é muito alta? Não, o nível de ansiedade seu que é muito alto. Eu tenho que tratar a sua ansiedade. Não, na medicação eu tenho que saber qual a dosagem que ela está. Não adianta, por exemplo, uma medicação, se está, por exemplo, uma sertralina, vamos falar, que o pessoal conhece muito bem, 50 miligramas, você está tomando de sertralina. Sendo que eu sei que a dosagem máxima é 200 miligramas. Se eu estou com 50 e estou tendo sintoma, está faltando alguma coisa, não está? Está faltando dosagem. O erro está aí. Muitas vezes você vai no psiquiatra, começa a tomar sertralina, melhorou e continua tendo crise. Mas eu não cheguei na dosagem que é preconizada. Eu preciso chegar na dosagem preconizada. Se eu não obtiver resposta com aquela dosagem de antidepressivo preconizada, por exemplo, 200 miligramas, eu tenho algumas opções. Porque o objetivo é melhorar o sintoma de ansiedade por completo. A gente tem que voltar você a ver sua vida normal, inclusive sem medicação. Só que eu tenho também que fazer o tratamento pelo período adequado. Não adianta eu tomar 3 meses e já largar o tratamento e ir para casa e está tudo bem, que vai ter um risco maior de recorrência. Então eu tenho que tratar a pessoa com a dosagem, se tiver indicação da dosagem máxima da substância, certo? Muitas vezes aquela dosagem máxima eu não vou remitir todos os sintomas, eu tenho que associar uma outra medicação, muitas vezes, para ajudar a potencializar aquele antidepressivo que eu passei, ou eu vou optar por outra substância. Mas eu tenho que remitir os sintomas. O tratamento só é eficaz quando eu remito todos os sintomas. A isso associado à atividade física, né? E muitas vezes psicoterapia. Muitas vezes não. Meus pacientes eu mando para terapia. Tá certo? E o paciente tem que fazer a parte dele. Então ele vai. O paciente, né? Atividade física, terapia e uma dosagem de medicação correta. Certo? Não deu certo com a medicação, não é normal. Você está tratando a ansiedade e continuar com os mesmos picos de ansiedade. Então você está tratando ou com subdose ou está tratando errado. Tá certo? Ou está tratando muitas vezes errado aí, ou a medicação não está sendo eficaz. Muitas vezes aquela medicação não está sendo adequada para você. Tem que reavaliar com o profissional,
muitas vezes trocar para outra medicação, tem que ir lá no psiquiatra, muitas vezes tem que trocar a medicação, tem que aumentar a dosagem. Nós temos outros grupos medicamentosos, mas a resposta ela tem que ser uma resposta boa, tá certo? Para que eu possa, no futuro, tirar o seu remédio. Senão, se eu ficar tratando você com a melhora mais ou menos, eu nunca vou tirar você da medicação. Você nem vai ficar boa, nem vai ficar ruim como estava desde o início. Vai ficar subtratada e nunca sai do remédio. Michele é a última. O quê? Na realidade é assim, veja, o paciente que tem fibromialgia, hoje a gente sabe que está muito relacionado a transtornos emocionais. Então pode ser aquele paciente que tem um quadro, por exemplo, depressivo, ansioso, com fibromialgia. Então a ansiedade em si, né, ela pode levar a algumas dores musculares, tensão musculares sim, certo? Então o paciente, é bem comum eu receber paciente do ortopedista, do reumatologista que tem fibromialgia. Fibromialgia muita gente não conhece, né? Então muitas dores intensas pelo corpo, em vários pontos do corpo. Então aquela, muitas vezes está relacionado a algum quadro do transtorno psiquiátrico mesmo. E essa pergunta é muito interessante. Pode estar algum quadro ansioso, um TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Pode estar relacionado a um quadro misto, muitas vezes a pessoa é ansiosa e depressiva. Olha, se uma patologia só é ruim, imagina a pessoa ter as duas ao mesmo tempo. E é comum ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo. A gente chama de transtorno misto. Então você tem depressão, sintomas depressivos, e tem sintomas ansiosos ao mesmo tempo. Transtorno misto. Então, relacionado, sim, a fibromialgia pode estar relacionada assim, tá? Então, uma pessoa que é muito ansiosa, inclusive as pessoas têm essas dores excessivas no corpo, então passam, né, no reumatologista, ortopedista, fazem todos os exames reumatológicos, todas as provas reumatológicas, não descobrem nenhuma doença reumatológica, né, artrite reumatoide, né, outras doenças assim, lúpus, outras doenças, fazem todas as investigações, e aí é um diagnóstico que a gente chama de exclusão, tá, fibromialgia. Eu não encontrei nada orgânico, nada reumatológico, ortopédico, aí está relacionado à fibromialgia. E se a gente observar o paciente com fibromialgia, muitos pacientes são ansiosos mesmo. Então a TAG está relacionada aí, assim, muitas vezes de um paciente ansioso. Tá certo? Pronto, pessoal, a gente vai concluir por aqui, doutor. Muitíssimo obrigado. Vamos deixar alguns alertas, tá, pessoal? Primeiro, cuidado com o psiquiatra, que quando você chega lá, nem te ouve, né? Nem te ouve, mal te consulta e já passa medicamento. Outra coisa, muitas vezes tem conhecidos nossos que ficam chateados, porque pede uma receita, uma coisa e outra, e a gente acaba falando, ó, receita, principalmente nesse nível de receita, tarja preta assim, é interessante que você passe em consulta. Não, mas o meu psiquiatra sempre passa, não sei o que, então passe em consulta com ele. Por quê? É uma coisa de altíssima responsabilidade, tá certo? E outra coisa, por isso que vocês viram aqui, quanto a gente passou de tempo passando apenas orientações. É por isso que a consulta com o psiquiatra tem que demorar, porque ele tem que ouvir bem o paciente, passar os exames, ver questão hormonal, ver questão de saúde, para poder chegar no diagnóstico e passar o tratamento correto. Tá certo? É isso aí, doutor Rosenildo? É importante, né? Até porque muitas vezes você começa a fazer o tratamento, você vai lá, passa na primeira consulta, fica bem e sumiu. Aí você tomou a medicação 2, 3 meses, melhorou e parou, por conta própria. Vai voltar. E às vezes são aquele lá, opa, o sumido apareceu. Eu sempre falo, o sumido apareceu, eu fico pensando, né? Por quê? Porque eu não fiz o tratamento correto. Quando a gente tem o tempo de início de tratamento e tem um fim de tratamento. Ninguém vai precisar ficar tomando, a maioria das pessoas não vão precisar ficar tomando remédio para a vida toda não, tá? Existe um tratamento. Depois da melhora dos sintomas, a maioria dos transtornos que a gente trata, a gente começa a perceber que depois de 6 meses de remissão dos sintomas, comecei a tratar hoje. Chegou em março, por exemplo, você já não tem nenhum sintoma, de 6 meses, contando de março para lá, sem nenhum sintoma, a gente consegue tirar muitas vezes a medicação. Só que isso pode ser de 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, depende da pessoa e depende de onde você se encontra. Mas existe sim o desmame que a gente vai fazer da medicação. Não precisa ficar 10, 20 anos tomando medicação, 30 anos não, tá certo? Principalmente medicações que a gente chama de tarja preta, né, os benzodiazepínicos, se a gente for procurar, tem gente que está tomando há mais de 20, 30 anos.
tá certo? Nunca resolveu o problema, porque é uma medicação que não vai resolver, tá, o problema, essa é a verdade. Ela não vai tratar nada, assim, em termos disso, ela vai amenizar os sintomas em algumas situações que a gente passa essas medicações, mas não vão tratar, tá certo? Se a gente fosse falar aqui, ia ficar a tarde inteira falando, vai. E em nome do Ministério da Saúde, a gente quer lhe agradecer e deixar uma salva de palmas aí, o aceno JA para todos eles. Portas abertas aqui para o próximo eu quero convite, agradecer, né? O doutor aí, se alguém precisar